Bom, gente, estamos de volta aqui com mais uma videoaula. E nessa videoaula nós vamos estar falando sobre raiz quadrada. Já sabemos que a radiciação, ou seja, extrair uma raiz de um número natural, equivale a usarmos a operação inversa da potenciação. Então aqui nós temos o radical, que é esse sinal aqui, e dentro temos aí o radicando. Aqui nós temos a explicação. O radical, esse símbolo. O radicando, que é quem está dentro do radical. E o seu resultado, que significa a raiz. Então, por que é a operação inversa da potenciação? Porque se levarmos 8 ao quadrado, nós vamos obter que 8 multiplicado por 8 vai ser igual a 64. Então, aqui teremos 64, ou seja, a raiz quadrada de 64 é igual a 8. E assim, nós vemos que a raiz quadrada de 100, ela equivale a 10. Por quê? Porque 10 ao quadrado é igual a 100. Com relação à raiz quadrada de 10, raiz quadrada de 100, de 1000, nós vamos verificar justamente esses dois zeros aqui. É o nosso macete. Pode ter 100, pode ter 1000, independente disso. Então quer dizer que aqui nós tivemos dois zeros, é como se tivéssemos 10 duas vezes, efetuando a multiplicação. Se tivéssemos aqui 4 zeros, seria o 10 multiplicado 4 vezes para poder obter o resultado de 10.000. Então, uma potenciação de base 10, o seu resultado, o seu número de zeros vai equivaler a quantas vezes estiver estipulado aqui no nosso expoente. Então, vemos aqui que a raiz quadrada de 100 é igual a 10, pois 10 ao quadrado é a mesma coisa que multiplicarmos 10 vezes 10 e teremos como resultado o número 100. Isso é fácil. Essa parte é fácil. Então vamos para o que está nos chamando mais atenção aqui. Vemos também que todo número ele tem o seu oposto. E aqui, como não poderia ser diferente, também temos o oposto de um número, raiz quadrada de 121. O seu oposto é menos raiz quadrada de 121. Por que esse sinal está por fora da raiz? Porque não existe nenhum radicando negativo elevado ao quadrado que tenha como resultado uma raiz positiva. Por esse motivo é que o sinal vem aqui fora. Logo, se nós tivéssemos que resolver essa potência aqui, essa raiz, então ficaria como? Nós iríamos conservar este sinal negativo, olha só, conservaríamos o sinal e então daríamos o resultado da raiz, certo? Que seria 11. Mas por que a raiz deu negativa? A raiz, não é que a raiz deu negativa, é porque nós temos um sinal que está fora da raiz. Então aqui nós temos o oposto de 11, que é a raiz de 121. Não é a raiz que é negativa, esse é o seu oposto. Então todas as vezes que nós observarmos uma raiz
e vemos que ela vem com sinal negativo por fora, nós temos que conservar o sinal e resolver a raiz. Então nós temos aqui, números negativos não possuem raiz quadradas, porque todo número elevado ao quadrado ele permanece ou torna-se positivo. Já nessa situação que nós temos aqui, é uma situação diferente. Olha aqui, nós temos que o 121 dessa vez, ele está dentro da raiz e negativo. Então, essa não é uma raiz válida. Não existe raiz no conjunto dos números inteiros para este número, porque nós temos aqui que ele é uma raiz quadrada e não existe raiz quadrada negativa. Se formos resolver este número aqui, seria dessa forma. Sinal negativo, ele é conservado, não é? Então nós teríamos aqui 121 positivo dentro da raiz, que é como ele é. Então aqui nós resolveríamos dessa forma. A raiz quadrada de 121 seria 11 positivo. E sinal positivo multiplicado por sinal negativo, nós temos aí nada mais, nada menos do que aquilo que todo mundo já sabe. O sinal negativo precedido do resultado. A raiz quadrada exata de um número inteiro é um número inteiro, que elevado ao quadrado resulta no número inicial. Porém, nem sempre é possível determinar a raiz quadrada no conjunto dos números inteiros. Vejamos por quê. Que o número inteiro representa a raiz quadrada de 30. Observando que o número 30 não é um quadrado perfeito, ou seja, não é um quadrado de nenhum número inteiro, pois não há número inteiro que elevado ao quadrado resulte em 30. Assim, não é possível obter a raiz quadrada de 30 no conjunto dos números inteiros. Relembrando que, para a raiz cujo sinal negativo ele vem fora da raiz, aqui nós estamos resolvendo uma espécie de número oposto. Sabemos que o 9 é positivo, e a raiz de 9 ele é 3. Porém, esse sinal negativo ele é mantido, a gente não mexe nele, ele é mantido. Então aqui é como se nós pegássemos o oposto da raiz de 9. Lembrando que número negativo não tem raiz quadrada. Passando para o próximo, temos aqui agora a raiz cúbica. O que é a raiz cúbica? Podemos dizer que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, quando calcularmos a raiz quadrada, procuramos um número que, elevado ao quadrado, resulta no número inicial. Assim, para extrairmos a raiz cúbica de um número, procuramos em um número que, multiplicado 3 vezes por ele mesmo, irá resultar no número inicial, assim como temos na nossa explicação. Temos a raiz cúbica de 27, que nada mais é que 3 multiplicado por 3 vezes, onde teremos que 3 vezes 3 vai ser 9, né? 3 vezes 3 será 9. Aqui teremos 9, e o 9 multiplicado por 3, ele vai nos dar como resultado 27. Então temos que raiz cúbica de 125 é igual a 5, porque 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125, ou, reduzindo isso, 5 elevado ao cubo tem como resultado 125. Relembrando que nós temos aqui o índice,
Temos aqui o radical, que é esse símbolo. Temos aqui o radicando, que é quem está dentro do nosso radical. E temos a raiz, que é o resultado de tudo. Temos aqui um lembrete, fique esperto. Para que um número elevado ao cubo dê resultado negativo, ele só, olha aqui gente, ele só pode ser negativo. Ou seja, existe raiz cúbica de número negativo, diferente de raiz quadrada. Então temos que a raiz cúbica de menos 64 vai ser igual a menos 4. Vejamos agora nesse momento que o sinal negativo ele está dentro, junto com o nosso radicando. Está dentro aí do nosso radical. Por que acontece isso? Por que o sinal dá negativo? Porque quando nós pegamos três números iguais, aqui nós teremos menos, teremos aqui menos 4, que irá multiplicar por menos 4, somente exemplificando, que irá multiplicar por menos 4. Vemos aqui, logo de frente, que nós temos três sinais negativos. Então, menos vezes menos irá dar mais. Então, 4 vezes 4, 16. Teremos aqui como resultado 16 positivo. E 16 positivo vezes 4 negativo terá como resultado sinal negativo. E o valor de 64 negativo. Por este motivo é que a raiz cúbica, ela tem sim, existe a raiz exata e negativa. Então aqui nós temos uma atividade do livro, vocês podem estar pausando o livro o vídeo para poder estar resolvendo. E logo em seguida nós iremos resolver. Então pausa o seu vídeo aí neste momento. Pronto! Então vamos lá, vamos às nossas resoluções. No número 1, ele pede para a gente calcular as raízes. Então nós temos que a raiz quadrada de 81 equivale a 9, pois 9 vezes 9 é igual a 81. Temos aqui uma raiz quadrada de 144. Existe essa raiz quadrada? Sim, existe essa raiz quadrada. Ela equivale a 12. Porém, nós temos que notar que aqui, antes do nosso radical, do lado de fora, nós temos um sinal negativo. Então, ele está pedindo o oposto de mais 144, ou seja, o oposto de mais 12, que é nada mais, nada menos que menos 12. Então, vamos olhar desta forma. Temos aqui a raiz quadrada de 1, que é igual a 1. Pronto, isso mesmo. Estou gostando de ver que vocês estão acertando tudo. Aqui nós temos mais uma vez o sinal fora do radical e nós vamos conservar o sinal e colocar o resultado da raiz quadrada de 196, que equivale a 14. Então vamos ter aí um valor negativo. Já aqui nós temos a raiz cúbica de 1, que mais uma vez equivale a 1. Lembrando que aqui agora nesse momento nós temos a raiz cúbica de menos 8. Qual o número que multiplicado 3 vezes por ele mesmo equivale a 8? É o valor 2, não é? 2 vezes 2 é 4, que vezes 2 dá 8. Lembrando que nós temos o sinal negativo, então se nós pegarmos e fazermos naquela regrinha, teremos aqui o menos 2, que vai multiplicar por menos 2, que vai multiplicar por menos 2, e que terá como resultado 2 vezes 2 vai dar 4 positivo, porque temos dois sinais negativos. Então 4 positivo vezes 2 negativo vai ser igual a menos 8 negativo.
Então é dessa forma que nós conseguimos o resultado negativo. Aqui nós temos 1000 elevado ao cubo. Lembrem-se do que eu falei anteriormente. Nós temos 3 zeros. Nós temos aqui um elevado ao cubo. Quer dizer que a nossa raiz aqui será nada mais nada menos que 10. Porque 10 vezes 10 é 1000. E 10 vezes 10 é 100. E 100 vezes 10 é igual a 1000. Olha ela aqui. Aquela situação em que eu acabei falando para vocês, mas na atividade anterior. Nós temos aqui o sinal negativo fora da raiz do radicando e temos o sinal negativo dentro do radicando, apesar de ser elevado ao cubo. Mas o que acontece? Nós teremos aí que no final seria um número negativo. A raiz de 216 ela equivale a 6. Se não houvesse esse sinal negativo fora aqui, o resultado seria um resultado negativo. Mas como nós temos ele, ficaria dessa forma. Se nós fôssemos visualizar, conservaríamos o sinal, abriríamos parênteses e colocaríamos aqui o seu resultado, que seria menos 6. Então, pelo jogo de sinais, temos que menos vezes menos equivale a mais. Então, ficaria o resultado final mais 6, certo? Nessa situação aqui, nós podemos até dizer que menos vezes menos dá mais. Lembrando que se o sinal vier fora do radicando, nós temos que conservar o sinal, assim como está na letra D aqui. Continuando, temos aqui a raiz quadrada de 225. Raiz quadrada de 225 equivale a 15, positivo. Raiz cúbica de 64, um número que multiplicado por ele 3 vezes equivale a 64, ou seja, 4 vezes 4 é 16, e 16 vezes 4 vai ser igual a 64, isto mesmo. Temos aqui a questão de número 2. Entre os números a seguir, quais são números inteiros? Marque um X. Então você vai pausar o seu vídeo aí, vai fazer e logo em seguida você solta novamente o vídeo. Retornando aqui, nós vimos que o número que tem uma raiz exata é igual a 49, pois a raiz quadrada de 49 é 7. Já o 99 não tem uma raiz quadrada. Aqui nós temos as outras letras também. Raiz cúbica de 16 não tem uma raiz exata. Raiz cúbica, raiz quadrada de menos 64, não existe raiz quadrada de número negativo. Quando ele vem dentro do radicando, é impossível o seu cálculo. Raiz quadrada de 1000, não tem raiz quadrada exata de 1000. 1000 aqui seria uma raiz cúbica. Nessa situação ela veio como raiz quadrada, então não existe possibilidade de resolver. E aqui nós temos a raiz cúbica de menos 1. Nessa situação, podemos sim. Então ela vai existir, a raiz cúbica de menos 1 será menos 1. Então nós temos aí duas respostas, a letra D e a letra A. E venhamos aqui neste momento com uma pergunta. Questão 3. Existe algum número inteiro que represente a raiz quadrada de menos 100? Mais uma vez eu chamo a atenção, caros alunos, para que vocês visualizem que dentro do nosso sinal aqui, do nosso radicando, dentro aqui do nosso radical, o nosso radicando ele está negativo. E aqui nós temos uma raiz quadrada. Então, não existe raiz quadrada de número negativo. A pergunta é: existe algum número inteiro que represente raiz quadrada de menos 100? Justifique. A nossa resposta será não. Ou seja,
não existe raiz quadrada de números, ou seja, de número negativo, ou seja, de radicando negativo, né? Então essa seria a nossa resposta. Aqui nós temos para comparar os radicais usando os símbolos maior ou menor. Vejamos só, aqui nós temos menos a raiz de 1, e aqui nós temos a raiz de 1. A raiz de 1 é igual a 1. A raiz negativa, aqui nós vamos ter, por que negativa? Porque o sinal ele vem antes, ou seja, ele vai ser conservado e vamos receber aqui, neste momento, o oposto de raiz de 1, que vai ser menos 1. Ou seja, nessa situação, a raiz de 1 ela é maior do que a raiz que será negativa de menos 1. Nós temos agora raiz quadrada de 25 e raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8 equivale a 2. A raiz quadrada de 25 equivale a 5. Dessa forma, temos que a raiz de 25 é maior do que a raiz cúbica de 8. Temos aqui 125 e 169. Temos que a raiz cúbica de 125, ela nessa situação, ela acabará sendo maior do que a raiz quadrada de 169, com sinal negativo antes do radicando. Logo, aqui nós teremos um número oposto. E esse número oposto ele será menor do que a raiz cúbica de 125. Então nós temos que a raiz de 125 ela é menor. E finalizando, nós temos que a raiz cúbica de 1000 equivale a 10. Porém, nós temos aqui um sinal negativo antes do nosso, fora do nosso radicando aqui, né? Olha só, temos o nosso radical e o nosso radicando. O radicando é quem está lá dentro, o radical é o nosso sinal. Então, o nosso radicando ele é positivo, mas fora aqui do radical temos o sinal negativo. Então ele está pedindo aqui o resultado como um número oposto. E o oposto de 10 é menos 10. Então aqui vai nos dar um resultado negativo. E a raiz cúbica de 27, que é igual a 3, ela vai ser positiva. Logo, a raiz cúbica de 27 é maior do que a raiz cúbica de 1000, precedida de um sinal negativo no nosso radical. E assim termina a nossa aula de hoje. Volte à aula quantas vezes forem necessárias, tirem suas dúvidas e, se precisar, é só nos procurar. Estaremos sempre às ordens. Tchau!